Muito bom, pessoal. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui o quanto eu sou fã de Neemias. Se eu tiver um pouquinho de tempo na minha vida, eu quero escrever um livro sobre as lições empreendedoras e investidoras de Neemias. Eu acho que é um dos livros aí que mais mexe comigo da Bíblia. E ele fala aqui nesse pequeno trecho, Neemias 8:10, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Pode parecer um pouco, legal, já ouvi isso várias vezes. Mas o contexto em que ele falou isso, eu acho que ninguém falaria isso. Por quê? Para entender um pouquinho da história. Deus deu a ordem, né? Davi tinha o projeto de construir o templo para Deus, que é em Jerusalém, e Davi não conseguiu cumprir. Seu filho Salomão colocou a promessa em prática e construiu o templo. Só que construiu em anos e mais anos de obra. Então aquele templo levou muito tempo para ser construído, via material de tudo que era lado, o processo de construção também era difícil e, obviamente, um prédio nosso aqui leva 5, 6 anos para construir, imagina um templo daquele tamanho naquela época sem a tecnologia que a gente tinha, ou seja, anos para estar ali sendo pronto. Só que aí o povo de Israel pecou contra Deus, Deus falava, cara, se não vai por esse caminho, e iam pelo caminho errado, não vai por esse caminho, e iam pelo caminho errado, até que Deus chegou e falou, eu vou mandar um exército inimigo e destruir tudo porque eu não aguento mais. E aí ele foi, né, falou com o rei da Babilônia, o rei da Babilônia foi lá, destruiu tudo, matou todo mundo, escravizou uma parte deles e destruiu o templo, destruiu parede, botou fogo em tudo, destruiu, uma ruína, caiu. E Neemias era um desses escravizados na Babilônia, e ele recebeu aí uma ordem de Deus para reconstruir o templo. Agora imagina uma pessoa recebeu uma ordem e fala, olha, você vai lá e vai reconstruir aquele edifício que tem ali, ó, de 40 andares, eu sei que você não é capaz, mas eu vou estar junto com você, você vai lá e vai reconstruir aquilo em 50 dias, ou melhor, no mais rápido que você conseguir. Eu falei, mas eu não tenho nem capacidade, não sei de engenharia, não sei nada. Deus falou, não importa, eu estou junto com você, vai lá e reconstrói. E ele conversou com o rei e falou, eu recebi uma ordem de Deus e eu preciso ir lá reconstruir o templo. E o rei falou, não, se você recebeu de Deus, pode ir. E liberou Neemias para ir lá. E Neemias chegou e com um plano, eu vou reconstruir isso o mais rápido possível e tal e tudo mais. Já começou a movimentar o que precisava ser movimentado, né, as materiais da onde precisava vir, e começou a mão na obra, pau na máquina, e começou ali trabalhar. E durante o trabalho, muitas pessoas o satirizavam, o tiravam sarro, o faziam de tudo, o queriam prender, o ameaçavam em matar, ou seja, todo o mal não querendo que aquilo terminasse, conforme Deus havia pedido para fazer. E ele simplesmente não perdeu a alegria. E agora vocês entendendo um pouquinho da história faz sentido. Imagina ele trabalhando dia e noite com pessoas que talvez eles não conheciam na época, construindo um templo que talvez nem seja a expertise que ele tinha, que nem me mandar eu construir um prédio, eu não vou saber, mas ele falou, eu faço, mesmo não sabendo. E durante esse processo, todo mundo o ameaçando, todo mundo criticando, todo mundo tirando sarro, e ele chega e fala, portanto, não vos entristeças. Eu não vou ficar triste com o que estão falando comigo, eu não vou ficar triste porque eu não sei, eu não vou ficar triste porque é um desafio, eu não vou ficar triste por nada, porque a alegria do Senhor é a minha força. Ou seja, legal que vocês estão aí tirando sarro e tudo mais, mas vocês não ouviram o que eu ouvi de Deus. Vocês não receberam o chamado que eu recebi, porque eu deixaria esse chamado de Deus na minha vida de lado para agradar você que está me criticando, para agradar você que está aí querendo que a minha vida não evolua da forma que eu recebi de Deus, que eu preciso evoluir. Então isso é fantástico. E quando a gente reflete na nossa vida, quantas vezes a gente não fica triste por alguma coisa que deu errado, não fica triste por um comentário de alguém, não fica triste por aquilo, não fica triste por isso. E quando chega um momento, a sua vida foi desacelerando, foi parando, foi voltando retroativamente, porque você saiu da promessa que Deus tinha para sua vida
para dar ouvidos a esse tipo de elementos que o mal usa para parar a sua vida. E Neemias tinha tudo muito bem claro na sua cabeça. Isso para mim aqui é um ataque e eu vou ser feliz naquilo que Deus quer que eu faça. Conclusão, ele reconstruiu o templo que levou anos para fazer em 50 dias. Cara, é um exemplo de empreendedorismo animal. Olha, é aqui, é assim, nós vamos pegar dessa forma, nós vamos... Fantástico! A força que o livro de Neemias tem para as nossas vidas é maravilhosa. E eu espero que um dia você possa ler também. Então essa passagem aqui me fez refletir e compartilhar isso com vocês e de verdade, de coração, espero que tenha trazido aí um pouquinho de sentido em tudo isso que eu falei para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.